Tudo bem. Boa noite, seu Anderson. Tudo tranquilo? Tudo bem, Galvão? Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo. Vocês que já viram as nossas divulgações sabem que a gente vai conversar aqui com Flávio Gomes da Silva Lisboa. Mas antes de falar do nosso grandíssimo amigo Flávio, que é um dos caras mais especiais, né, Galvão? Não é essa a nossa conversa? O mais especial de todos, né? O Flávio é de casa, né, cara? O Flávio participa da PHP Conference Brasil, que foi o nosso primeiro evento juntos, aí, um evento que segue realmente acontecendo. O Flávio participa há anos e anos e anos e anos, e a gente tem sempre muita sorte de contar com ele no evento, né? Muita sorte e a gente tem uma enorme gratidão por causa disso, Flávio. Você é um amigo, querido, parceiro. Eu costumo dizer que quem corre junto com o Flávio não se cansa, não é isso, Galvão? Verdade, mais por verdade. Não se cansa. Flávio, obrigado, tá? Obrigado por participar com a gente aqui. E você vai ser o nosso convidado, onde nós vamos abrir aqui o nome do nosso programa. Qual que é, Galvão? Confloss na veia. Exato. Opa. A gente faz entrevistas aqui pontualmente, né? E periodicamente a cada 10, 15 dias, não é isso, Galvão? E pontualmente isso. Entre 6h30 e 7h15. Isso, a gente está sempre procurando aí trazer conteúdos aí para o pessoal de software livre, né? Produzir conteúdo contínuo aí e de qualidade sempre, né? Então você que está aqui acompanhando nosso trabalho, bem-vindo ao Confloss na Veia, um programa de entrevistas, ideias, onde a gente procura sempre gerar conhecimento e insights a respeito desse mundo que a gente está com os dois pés há muito tempo e pretendemos ficar bastante tempo falando desse assunto. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana. A gente tentou fazer um link de 3 assuntos dentro da mesma entrevista. Então, o nome da nossa entrevista, a nossa pauta é Ascensão e Queda do Software Livre no Governo Federal, Comunidades e Histórias em Quadrinho. Exatamente, a gente vai falar de 3 assuntos. Você não sabe ainda, mas esses 3 assuntos se conversam. Eles têm muita sinergia. E a gente vai mostrar isso através da nossa conversa com o Flávio Lisboa. Para quem não conhece o Flávio Gomes da Silva Lisboa é mestre em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é bacharel em Ciência da Computação com especialização em Programação Orientada a Objetos e Tecnologia Java, possui as certificações Zend PHP Certified Engineer, Zend Framework Certified Engineer e Zend Framework 2 Architect. É autor de 7 livros sobre programação PHP com usos de frameworks. Você que já entrou em Framework PHP, certamente já leu um livro do Flávio Lisboa. Ele trabalha também como analista do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e é professor de pós-graduação na Unicesumar e Faculdades Alfa. Além disso, ele ministra cursos, palestras em diversos eventos, entre eles a própria Confloss. Você pode ter até assistido uma apresentação do Flávio. E agora, em dezembro, de 3 a 5 de dezembro, o Flávio vai estar palestrando e ministrando um mini tutorial. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, na PHP Conference. A PHP Conference é uma organização nossa, né? Galvão e da Tempo Real Eventos. O Flávio participou, se não me engano, de todas as PHP Conference. Eu acho que o Flávio deve ter participado mais do que eu, Galvão. O Flávio sabe mais sobre a PHP Conference que a gente, né? Sabe mais, é isso aí. E é isso. Flávio, prazer. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Contextualizando, Flávio, fala um pouco sobre você, quem é você, qual que é a sua idade. Você deve ter a minha idade, uns 27 anos aproximadamente. Quanto você tem? Então, vou fazer 1 ano de idade agora esse mês, né? Que a vida começa aos 40, então... É isso aí. Eu vou fazer 41 anos, né? Então tô com 1 aninho só agora aqui.
né? E, na verdade, assim, cheguei no momento que eu considero de extrema maturidade, né? Porque consegui, graças a Deus, ter a oportunidade de viver muitas aventuras, né? Que eu nem imaginava que teria, né? Na verdade. Eu posso dizer assim que a minha mãe é uma pessoa que não teve muita instrução na vida dela, né? Ela fez só o ensino primário, estudou até a quarta série, né? Mas era uma pessoa que sabia o valor da educação. Essa foi uma das coisas que ela passou para mim e realmente eu posso dizer que a educação mudou minha vida. Assim, de perspectiva nenhuma para uma grande perspectiva hoje, assim, né? E, bem, assim, mas eu sou o cara que gosta de quadrinhos que acabou aprendendo a programar computadores, né? Eu já acalentei uma vez o sonho de ser desenhista, né? Eu desenhava quadrinhos quando estava na escola, eu desenhava no folha de caderno mesmo, né? Criei vários personagens, né? Alguns dos quais eu acabei resgatando agora para o meu livro, o primeiro romance de ficção científica, o 1, né? Acabei indo lá no passado e resgatando alguns desses personagens aí. Mas eu gostava bastante, até hoje gosto bastante de super-heróis, né? E gosto tanto que eu acabei fazendo até uma biografia de um personagem, né? De história em quadrinhos, que é o Ron, o Cavaleiro do Espaço, né? Isso tudo surgiu misturado com TI, porque foi essa ideia do livro do Ron surgiu num almoço que eu estava tendo, conversando com o pessoal do centro de dados do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, onde eu trabalho. Eu gostava muito, quando eu trabalhava em São Paulo, que agora eu trabalho em Curitiba, eu gostava de conversar com o pessoal do centro de dados. Tinha muita gente lá que gostava de falar sobre filmes, quadrinhos, cinema, né? E aí isso acabou surgindo ali uma conversa, a gente estava falando sobre livros de autoajuda, né? Livros de autoajuda, e pensando como que seria um livro de autoajuda na versão de super-heróis, né? Então, dessa conversa aí saíram algumas coisas, assim, tipo assim, né? Se a gente fosse pegar aquele livro, Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, né? E transformar na versão super-heroística, né? Talvez se transformasse em Superman são de Krypton e Mulheres Maravilhas são de Themyscira, né? A gente pensou, né, já que tem o monge e o executivo, por que não ter Batman e o executivo, né? Imagine o quanto o executivo poderia aprender com o Batman, né? Porque, inclusive, o Bruce Wayne, ele é o presidente das empresas Wayne, né? Tem mais experiência administrativa ainda, né? De gestão. E é mais Tá, divertido, inclusive. perfeito. Vamos entrar nesse assunto, mas olha, vamos tentar. A gente tem um desafio, hein? É falar de software Controlar livre, o tempo histórias em aqui. quadrinhos, governo. Então, assim, vamos seguir nessa linha. Mas antes de entrar aí, né, nessa questão dos quadrinhos, bom, vamos tentar já matar o coelho com uma paulada já, né? Pelo Diga. menos um coelho. O que você enxerga? O que tem a ver software livre e quadrinho? Aí a gente volta para software livre e quadrinho. Depois a gente retoma um pouco para falar um pouco de software livre É, apenas. de maneira geral, na verdade, o software em geral, não só o software livre, você pode utilizar metáforas para tentar explicar como que é o desenvolvimento de software, porque diferentemente de outras criações humanas, né, o software é imaterial, né, diferente de falar de uma cafeteira, de um micro-ondas, de um carro, né, de um navio. Então tem um autor que eu gosto bastante, o Steve McConnell, ele tem um livro chamado Code Complete, e ele fala sobre algumas metáforas, né? Sobre como que você pode explicar ou pensar sobre como que é a criação de software. E uma das metáforas dele é a caligrafia de software, né? Ele fala que software é parecido com escrever, né? Um livro, escrever uma carta. Você tem um processo ali, você tem que criar um roteiro inicialmente, né? E depois detalhar esse roteiro, né? E aí, no caso, eu acho que muita gente faz software como no estilo Marvel, né? O estilo Marvel foi um estilo criado pelo Stan Lee, né? Se é que pode dizer que foi um negócio criado, né? Porque tá mais para
um grande improviso que depois foi apresentado como um método, né? Mas o Stan Lee, ele contava que ele fazia um esboço do roteiro, da ideia, entregava aquilo para o Jack Kirby, que era o desenhista. E ele entregava o roteiro sem as falas. Era só a visão geral. A partir daquilo, Jack Kirby desenhava as histórias. E aí depois ele devolvia para o Stan Lee, que fazia os balões, né? Ele escrevia as falas. Então tinha esse processo de escrita. E o software é uma coisa meio parecida, porque na verdade a gente pode até dizer assim que você tem o programador recebe os requisitos de alguém que teve que fazer uma modelagem, né, entender um problema, e a partir daquilo ali ele tem que criar o software, né? Então ele seria lá o desenhista dessa história aí, né? O programador é o Jack Kirby do universo Marvel aqui. E o software livre também, como qualquer software geral, ele tem um processo criativo. Só que a diferença aqui, né? O software, vamos dizer assim, tradicional, né? Ele pode ser criado por uma pessoa, por uma equipe, mas dentro de uma empresa ele está limitado, né, a um número de pessoas que aquela empresa consegue contratar, né, e manter. Agora, o software livre ele tem essa característica muito interessante de, ao ser aberto, ele permitir que muito mais gente, muito mais pessoas do que seria possível uma empresa sozinha manter, participarem, né? Ele permite que as pessoas, inclusive as pessoas que usam o software, né, consigam participar do seu desenvolvimento. Aquelas que usam e têm conhecimento suficiente para conseguir desenvolver, né, elas podem contribuir com o desenvolvimento. É como se você tem um carro, você dirige o carro. Quantas vezes tem a oportunidade de interferir no processo de desenvolvimento do carro, né? Eu tenho um Volkswagen, né? Eu não posso ir na Volkswagen e me meter no processo de construção do carro, né? Chega lá, dá uma ideia, eu gostaria de mudar aqui o motor, né? Tipo, não, sai daqui, né? Não se mete no trabalho. Você é o consumidor, a gente fabrica o carro, você consome, né? Software livre não, você pode ser o consumidor e o produtor ao mesmo tempo, né? E aí você pode virar o escritor, né? É como se o leitor das histórias, né, de quadrinhos pudesse se transformar também num desenhista. E olha que interessante, isso aconteceu de verdade. A Marvel, ela tinha uma geração que era de desenhistas, né, que vieram de uma carreira de histórias de terror, histórias de ficção científica, histórias de romance, né, que acabaram depois enveredando pelos quadrinhos. Só que teve uma segunda geração de artistas da Marvel que eram leitores da Marvel, da Marvel, e foi trabalhar lá, né? Como o Roy Thomas. O Roy Thomas, que foi o sucessor do Stan Lee na edição da Marvel, ele cresceu lendo os quadrinhos da Marvel. E, inclusive, ele sabia tanto do universo Marvel que ele foi um dos melhores roteiristas da Marvel. Ele resgatou histórias do passado, inclusive da Segunda Guerra Mundial, né, que não era o tempo dele, mas que ele lia a respeito, e fez algumas das melhores sagas que a Marvel já publicou, né? Ele era um cara tão erudito assim, que inclusive o Roy Thomas ele fez a adaptação de quadrinhos do Anel dos Nibelungos, que é uma história da mitologia nórdica que inspirou Tolkien a fazer O Senhor dos Anéis, né? Então, olha quanta coisa, né? Então, é nessa questão aí que os quadrinhos eles se aproximam da escrita de software, né? No caso do software livre, né? Ele parece que se aproxima desse estilo Marvel de trabalhar, né? Porque a Marvel é muito aberta aos leitores, né? Ou era, pelo menos, né? Então, a Marvel, ela, pelo menos em algum momento no passado, ela ouvia bastante os leitores, né? Permitia que eles interagissem, dessem opiniões, inclusive mudassem o rumo das histórias, né? Stan Lee, ele dava muitas palestras, escutava as pessoas, né? E ele acabava alterando os roteiros em favor dos leitores. E o software livre, assim, você tem o usuário que pode participar do desenvolvimento do software, ele pode sugerir, ele pode discutir, não que assim a sugestão vai ser acatada, mas você tem essa possibilidade de discussão, que no software tradicional você não tem. Você não pode pegar e, eu quero fazer alguma coisa, né? Quero mudar alguma coisa. Às vezes você sabe como consertar alguma coisa, ou como
melhorar e você não pode interferir, você tem que esperar, né? Você é passivo nessa relação. No software livre, não, você tem atividade, né? E essa é uma relação bastante importante, né? A participação dos usuários no desenvolvimento do software. Tem um ponto, Flávio, também que eu acho que é bem interessante, que é justamente essa questão que é uma área mais ativa, né? Então, se você quer alguma coisa que o software não faz, né? Ou se você quer modificar ele de alguma maneira, você tem que ir atrás disso, né? De alguma forma. Mesmo que não seja necessariamente codando, mas você tem que se esforçar para que isso realmente aconteça, né? Então, eu acho que é bem interessante isso também, né? Com certeza. Não, eu acho que isso, inclusive, isso é uma explicação, assim, talvez da dificuldade de criar uma adesão para essa cultura de software livre, porque você tem que ter iniciativa, né? E nós, assim, a gente tem talvez uma cultura de esperar. Alguém tem que entregar alguma coisa para a gente poder fazer algo. Alguém tem que nos mandar, né, fazer alguma coisa para que nós façamos. A gente tem essa atitude de esperar, aguardar uma ordem, aguardar uma orientação, né, para fazer. E não, o software livre ele se dá muito bem com quem tem iniciativa. A pessoa quer agir, ela quer contribuir, ela quer mudar. Você pode fazer, você tem essa possibilidade. Né? Mas assim, se você não sabe o que fazer, primeira coisa, você não vai conseguir participar, né, do software livre. Se você não sabe como não tem autonomia para tomar suas próprias decisões e você liderar quando for necessário, também não vai sair nada, né? Você é só um seguidor, né? Alguém tem que conduzir você, também não vai adiantar, né? O software livre ele acaba não tendo aproveitamento, né, para as pessoas que agem de forma passiva, né? Ele se dá muito bem com quem quer realmente agir, quem quer participar. Perfeito, perfeito. Flávio, você deve ter pego nas mãos um gibi, uma história em quadrinho, bem criancinha, né? Sim. Mas qual foi a primeira vez que você ouviu falar em software livre? Eu entrei no Serpro, eu trabalhava antes no Banco do Brasil, trabalhei no Banco do Brasil até 2005. Nesse ano eu entrei no Serpro, passei num concurso. Eu tinha intenção de me mudar de cidade, eu queria sair de São Paulo, capital, e aí eu vi no Serpro uma oportunidade de fazer isso, porque o Serpro tem unidades em várias cidades do país, né? Só que eu entrei inicialmente em São Paulo mesmo, né? E aí, quando eu entrei no Serpro, eu fiquei sabendo que tinha lá um programa corporativo de software livre. É a primeira vez que eu ouvia falar desse termo, né? Eu trabalhava com a plataforma da Microsoft. Eu programava em Visual Basic, em ASP, no Banco do Brasil. Eu não... Assim, eu já tinha instalado, acho que todas as versões de Linux que saíam na revista do CD-ROM, que eu comprava, né? Então, eu testava tudo, Conectiva Linux, o Slackware, mas assim, eu não me lembro, né, desse assunto do software ser livre ser algo relevante, pelo menos na revista, né? Era muito focado no aspecto técnico, tá? Lá é um software, né? Tá disponível, o código está disponível, é de graça, mas essa questão da categoria software livre, né, não era muito relevante. Agora, quando eu entrei no Serpro, existia ali uma política, né, que depois eu descobri que era uma política de governo, né, porque em 2002 foi criada a política de governo eletrônico para o Brasil, e uma das diretrizes do governo eletrônico era que o software livre era um recurso estratégico do governo. Era um recurso estratégico para a inclusão digital, para ser usado para a inclusão digital. Era um recurso estratégico para a economia do Estado, né, na questão de licenças, né, porque não cobrava licença. Essa já é uma diferença, né, o software livre. Você não tem que pagar pela licença de usar. É uma coisa interessante, assim, né, porque você compra um produto qualquer, o produto é seu. Né? Você vai no mercado, comprei um saco de feijão, o feijão é seu. Né? Ou vai na loja de eletrodomésticos, comprei um liquidificador, é seu.
Agora, como que funcionava, ainda funciona, né, o software em geral? Você compra o software, ele não é seu, porque você tem que pagar pela licença de usá-lo, né? Aí, eu quero usar o software. Tipo assim, você tem dois computadores. Você tem que ter uma licença para rodar em cada um, né? Porque você paga pela licença de usar o software numa máquina, né? E imagine isso para o governo. Você tem lá uma instituição, lá um ministério, que tem lá 2.000, 10.000 máquinas. E tem que pagar para usar o software em cada uma das máquinas, né? Você tem aquele gasto. Então, aí, um dos motivos era a economia de licença, apesar que esse não é o principal. Mas também tinha uma visão assim, estratégica, né, de que assim, você poderia ter um desenvolvimento de alguma coisa própria, né, tecnologia nacional, né. Embora, na verdade, toda a computação tenha nascido basicamente nos Estados Unidos, né, a linguagem de programação, o computador eletrônico, tudo foi nos Estados Unidos, mas você tinha a possibilidade de poder, a partir de alguma coisa pronta ali, de um código pronto, desenvolver suas próprias soluções e saber como elas funcionam, né? E poder, assim, se eu quero consertar, né? E eu conserto, né? Eu posso contratar alguém? Posso fazer um contrato de suporte? Posso, né? Posso terceirizar? Mas se eu quiser resolver, eu resolvo, né? Eu tenho essa possibilidade que não tinha, né? Por exemplo, você tem um contrato com uma empresa, de um software fechado, né? Se der problema no software, tenho que acionar aquela empresa. E às vezes eu não posso nem pensar em trocar de fornecedor. Por quê? Porque eu não tenho opção, né? E aí tinha essa visão de que o software livre dava alternativa, né? Eu posso escolher os fornecedores, né? No caso do governo, eu lanço o edital, né? Aí se alguém desenvolve, ganha aquele edital, lá desenvolve e tal, mas aí se eu quiser num próximo contrato mudar de fornecedor, eu posso. E o governo tem sérios problemas com aprisionamento tecnológico, né? Tem empresas que ele não consegue mudar. Por quê? Porque ele usa uma tecnologia que só aquela empresa desenvolve, né? E os sistemas estão tão ligados àquela tecnologia que ele não consegue mudar, né? O hardware, principalmente. Você tem lá um computador lá, né, de uma empresa que eu não posso falar o nome, que, assim, tem um programa que foi escrito na arquitetura daquele processador, daquela empresa. E aquele processador tem microcomandos específicos. O cara programou um programa num assembly lá no nível bem baixo, e ele usou comandos específicos daquele processador. E ele não consegue mudar para outro. Por quê? Porque ele vai ter que alterar o programa, né? E alterar muito. Às vezes até o cara que fez não está mais na empresa, né? E o programa é um legado. Ele se mantém ali, tipo assim, os caras fazem uns ajustinhos ali para manter funcionando, mas eles não mexem no núcleo, porque se eles mexerem no núcleo, vai dar um trabalho danado e o cliente não vai pagar para você mudar algo que está funcionando, né? Ele só vai pagar se ele vê que tipo, aconteceu algum problema sério ali, né? Ou ele quer uma mudança completa de funcionalidade, mas se não. E o problema disso é que, às vezes, assim, o custo de manutenção, ele vai aumentando, porque o fornecedor vê, bem, você depende de mim, né? Você não pode mudar para outro. Então, na hora de renovar o contrato, eu coloco o preço que eu quiser. Se você não quiser esse preço, então você fica sem sistema. Não, essa era a situação que, assim, que eu conheci, eu não sabia, né? Que eles estavam tentando, com essa inclusão do software livre como diretriz de governo, alterar, né? Então, foi assim que eu conheci o software livre no CERP. E aí, eu conheci também o PHP, porque aí eu acabei entrando num projeto, né? Que o CERP estava numa vibe, né, de software livre ali, e eu entrei num projeto que era para internalizar o PHP como uma linguagem de programação, né, uma alternativa lá de programação para desenvolvimento. E aí eu conheci o PHP, eu até peguei, eu tinha um site em ASP, né, eu falei, o meu primeiro exercício vai ser migrar para PHP. Aí fiz a migração, aí achei, nossa, bacana, porque tinha umas coisas que eu não conseguia fazer em ASP, eu descobri que eu conseguia fazer em PHP, fiquei, assim, maravilhado, falei, nossa, que negócio legal, assim, né? E é livre, né, para usar lá, instalar e rodar, eu podia, né, fazer coisas que eu não podia. Eu, na verdade, quando eu entrei, ele estava na curva de ascensão, o software livre, né, a gente pode dizer assim, mais ou menos, que começou em 2002, né, porque teve o marco lá de uma diretriz política, né, oficialmente,
Mas, na verdade, antes disso, já tinha iniciativas de governo com software livre, né? Pelo menos no SERPRO, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu descobri que em 99, né, já começava a ser feito um estudo sobre software livre na empresa. Foi um estudo técnico em que mostraram que a melhor, assim, alguns software livres, eles eram as melhores alternativas, né, para a empresa naqueles segmentos, né? Então você tinha alguns softwares que eram tipo livres que eram muito melhores que seus concorrentes proprietários. E esse estudo foi entregue, né, para a direção da empresa. A empresa acabou Você lembra? um centro de excelência. Você lembra quais eram? Bem, você tinha um pacote que na época eu acho que era o OpenOffice, né, como suíte de escritório, né, que agora é o LibreOffice. Na verdade, tinha algumas coisas que o pessoal já usava já, né, mas se tornaram oficiais, né, como o servidor Apache, o Linux como sistema operacional. O SERP adotou praticamente como padrão para os servidores, né? Você teve um crescimento da instalação de Linux em vários sabores, né? Você tem várias distribuições. Assim, o Linux cresceu tanto, né, que em Recife foi criado um centro de especialização em Linux no SERPRO. Se tornou referência da empresa. O LDAP como sistema de diretórios, né, ele foi também adotado pela empresa. E aí com o Linux veio todo um pacote de software, né, porque aí vem o MySQL, vem o PostgreSQL, vem o PHP junto como linguagem de programação, né, de opção, porque você tem uma pilha de softwares que já estava bem estabilizada com o Linux, né? E aí foi criada a estação de trabalho Linux do SERPRO, né, que o funcionário tinha uma estação toda em Linux, ali, toda livre, né? E era um negócio, assim, bastante interessante, que eu não tinha tido contato, assim, né, em outra empresa, né? Eu tinha, na verdade, cruzado com softwares livres, né, instalados no Windows, né, mas uma estação totalmente livre ali numa empresa foi a primeira vez que eu vi. E foi mais ou menos nessa época, Flávio, que surgiu o Direto e posteriormente o Expresso? 2000, eu entrei em 2005 no SERPRO, né? Aí em 2007, o Marcos Mazzoni, ele estava na Celepar, no Paraná. Ele foi presidente da Celepar. Antes ele havia sido presidente da Procergs, no Rio Grande do Sul, né? E ele já tinha um histórico de promover, incentivar o uso de software livre nessas empresas, né? Quando ele entrou no SERPRO como presidente, ele também trouxe, né, ele tentou trazer projetos que ele já tinha conduzido em outras empresas, né, que foi o caso do Direto, para o SERPRO, né? Mas no caso ali, como ele tinha passado pela Celepar, ele tinha iniciado um outro projeto ali, que era o do Expresso, que era um correio eletrônico. Na verdade, ele teve um problema com licença, né? O Direto, ele foi fechado. Ele nasceu software livre e virou software proprietário, né? Porque não teve uma preocupação, na verdade, com relação à licença ali, fechar o software, né? Foi um negócio inesperado ali. Então, na minha dissertação, eu criei um mecanismo ali chamado crivo de Stallman, que é a verificação se o software é realmente livre, né? Porque assim, você tem a questão do software aberto, né? O open source, que enfatiza muito a questão de o código estar disponível para uso, né? Mas para ser livre não basta isso, né? No caso da Free Software Foundation, ela bate que tem que ter a licença. Você tem que ter um documentinho ali explicando, ó, esse software é livre, tá? E tipo assim, inclusive eles enfatizam que é livre e tem que continuar livre, né? Porque você pode colocar um código aberto, disponível, e daqui a pouco uma outra pessoa se apossar, se não tiver alguma coisa ali especificando que aquilo tem que permanecer livre, ele pega aquilo ali e tranca, né? Quer dizer, o que já foi copiado, mas o desenvolvimento posterior ele fica fechado. E aí, nesse caso, aconteceu isso com o Direto. Aí o Mazzoni não conseguiu trazer, o que ele fez? Ele pegou, né, então embarcou num outro projeto, Expresso, que veio da Alemanha, na verdade, né? Foi um projeto que foi criado na Alemanha, aberto, aí foi para a Celepar, depois foi para o SERPRO, né?
Então, e aí ele, né, eu trouxe também outros projetos que ele tinha na Celepar, como ele tentou trazer o framework Pinhão. O Pinhão é um framework de desenvolvimento para Java, foi feito na Celepar. Ele tentou trazer o Pinhão para a Celepar, não deu certo. Não deu certo. Aí entram as questões de adequação da tecnologia, né? A tecnologia também, ela tem, assim, ela tem que ser adequada para o ambiente que ela vai ser utilizada e também para a cultura, né? A cultura dos usuários, dos desenvolvedores, da empresa. Não é só pegar assim e jogar, né? É por isso que tem muito problema no Brasil às vezes, né? Empresas grandes compram grandes softwares estrangeiros. E aí esses softwares estrangeiros foram feitos por uma cultura diferente, né? Inclusive uma legislação diferente. Mas o cara vende, não, nosso software aqui é usado, né, pelos 10 maiores players do mercado, tal. Ah, vou comprar, né? Se esses caras usam, né, eu vou usar também. Aí quando ele coloca na empresa, ele descobre que o software não está adequado ao processo dele. O que ele faz? Ele altera o processo de negócio dele para conseguir trabalhar com software, quando deveria ser o contrário. O software tinha que se adequar para a empresa, né? Isso o software livre permite, né? Você, peguei um software livre, nossa, ele 80% do que ele faz é o que eu preciso, mas falta uns 20%. Você pode fazer os 20%. Não é você que conhece o negócio? Né? Você é o dono da empresa, conhece o negócio? Então, você faz 20%. Contrata alguém, seguinte, tem esse software aqui, eu quero que você adeque ele aqui para fazer o que eu preciso. Né? E você tem a liberdade de escolher, né, quem você vai contratar, porque aquele código está aberto. Né? Você não precisa pegar necessariamente recorrer a quem criou o software. Né? Nem isso você está preso. Então é isso, né? O software livre é bacana por causa disso, por causa da liberdade de escolha. Né? Eu posso escolher o que fazer, né? Se eu vou estudar ou não, se eu vou mudar ou não, se eu vou criar ou não, se eu vou contratar ou não, vou dar suporte ou não. Eu não fico prisioneiro, né? Porque imagine assim, tipo assim, você comprou um carro, né? E você quer trocar de carro, sei lá. Meu carro é da Volkswagen, né? Por exemplo, vou trocar o carro aí, eu não quero mais o Volkswagen, vou comprar um Fiat. Imagine se tiver a situação de que, não, a Volkswagen chega para mim e fala, não, você não pode trocar para outra marca. Você tem que continuar com o meu modelo. Né? Não, mas eu quero pegar aqui, quero pegar um Uno aqui. Não, não pode, tal. Você vai ficar prisioneiro da Volkswagen o resto da vida. Você pensa, coisa ridícula, né? Mas pro software acontece isso. Você fica prisioneiro às vezes. Você compra um software e você não consegue trocá-lo por outro. Né? Você coloca seus dados ali e seus dados ficam prisioneiros do software. Tá? Flávio, você falou bastante aí, deu para entender a ascensão, mas como que a gente explica a queda do software livre no governo? Se é que de fato existe mesmo uma queda, a gente não está usando só uma força de expressão ou ela realmente existe? Bem, na minha dissertação eu estudei especificamente um projeto de software livre, eu tive que fazer um recorte, porque você tem 2 anos para fazer um mestrado, né? E não dá para fazer uma coisa muito longa assim. Eu queria até estudar vários. Eu continuei essa pesquisa agora, né? Até eu apresentei um trabalho no simpósio argentino de informática, as Jornadas Argentinas de Informática, as JAIO. Eu apresentei uma extensão do meu estudo de mestrado que eu ampliei para o governo do Brasil e eu pretendo depois ampliar mais ainda os resultados para lançar um livro a respeito disso. Mas na minha dissertação eu tratei de um caso, que foi o caso do Sagui. O Sagui foi um sistema criado no Serpro. O Sagui é o sistema para fazer a gestão das estações Linux. O Sagui foi criado para automatizar a instalação e atualização de software em estações Linux. Por exemplo, assim, o Serpro tinha lá mais de 10 mil estações Linux, e aí eu precisava instalar alguma coisa nessas estações. Bem, você podia pegar, assim, tipo, os técnicos podiam pegar e ir lá manualmente nas estações e instalar as coisas, né? Com o Sagui, um único operador podia pegar, rodar lá um comando e atualizar todo mundo, né? No meu estudo, eu descobri que o Sagui, ele foi um antecessor, ele foi inovador, né?
Ele era um software feito em PHP, né? Usava o banco MySQL, e ele conseguia fazer um trabalho que só 8 anos depois o Ansible veio surgir como concorrente, né? E aí eu na minha pesquisa eu falei, caramba, mas os caras criaram um negócio que tipo foi à frente do seu tempo, né? Porque o concorrente só apareceu anos depois. Vanguardista. E de repente, mas o Ansible hoje está estabelecido, tem comunidade, né? Tem um monte de usuários. E o Sagui ficou perdido lá no portal do software público, que é um portal do governo para software. E na minha investigação que eu descobri que não basta software ser livre, né? Para ele ter sucesso, ele tem que gerar comunidade, né? Ele tem que ser um software comunitário, né? Na verdade, uma das minhas bases teóricas, né, da minha dissertação de mestrado, foi o livro do César Taurion. César Taurion, ele é um ex-executivo da IBM, né? Agora ele tem sua própria empresa, ele está mais engajado em IA, mas ele escreveu um livro sobre software livre, e esse livro é fantástico, porque ele faz uma análise realmente assim, pragmática do software livre. E ele mostra que, tipo, é o seguinte, um monte de projetos de software livre nascem, né? E continuam nascendo. Só que poucos sobrevivem, né? Acontece um negócio meio darwiniano aqui, né? De seleção natural, né? Porque alguns prosperam, outros não. Prosperam aqueles que têm engajamento, têm liderança, têm comunidade, as pessoas se envolvem, né? Não teve envolvimento no Sagui, né? O que eu percebi foi o seguinte, que imaginava-se, né? Que, eu pego o software, abro o código e vai acontecer uma mágica. Vai acontecer uma mágica com ele, né? Não existia essa relação, esse entendimento de que é necessário formar comunidade, né? O que acontece com o Ansible, né? Então é necessário formar a comunidade. E é necessário você dar alguma coisa para poder receber, né? Não só dar o código, você tem que dar a infraestrutura, você tem que discutir, tem que ter discussão. No caso do Sagui não tinha isso, né? O Sagui foi um projeto de um homem só. Ele estava mais no que o Frederick Brooks, do livro O Mítico Homem Mês, fala que é o primeiro estágio do software, né? Que é o programador solitário, né? Ele fala que esse programador solitário ele é a visão romântica da programação. Porque software, de verdade, se faz em equipe, né? Inclusive em equipes grandes, né? Que estão espalhadas em cidades ou até países diferentes. Esse é o software verdadeiro hoje, software distribuído, né? Que eu até vou falar no evento com o professor Anderson Burns, né? Sobre software distribuído. Mas, assim, aquela visão do programador solitário, sentado, né? No seu computador, bebendo Coca-Cola e comendo pizza, né? E sozinho, da meia-noite às 5, produzindo um negócio genial. Ô, Galvão, ele tá falando de você, cara. É assim, é uma exceção à regra. A regra assim. Me achei agora. Assim, o Linux não foi criado assim, né? Você tem lá a visão romântica do Linus Torvalds, nossa, Linus Torvalds criou o Linux. Não criou nada, cara. Ele pegou um sistema operacional que já existia, o Minix, do Tannenbaum, e junto com um monte de gente, ele melhorou aquilo, ainda pegou o GNU, que o Stallman ficou 10 anos trabalhando sozinho, e aí fez o Linux. Essa é a realidade. Você tem que ter comunidade, né? E o que eu percebi, não houve essa visão de que era necessário você ter a parte social, a parte da comunidade. Não, é um negócio técnico, né? Vamos botar aqui vamos botar carimbar aqui, isso aqui é software livre e vai acontecer uma mágica, né? Então, aí o que aconteceu? Você teve um descolamento, né, da sociedade, né? Não trouxe os usuários, os cidadãos, para participarem realmente, né? E mostrar que aquilo, nossa, aqui, gente, vocês podem participar da construção do software do governo, né? Vocês que pagam impostos, né? Imagine, você pode pegar aqui e interferir, ver como que o seu software, como o seu serviço digital é produzido, né? E você, se você quiser, né, e tiver condições técnicas para isso, você pode sugerir coisas, até fazer. Não, ó, isso aqui eu não concordo, né? E eu sei como arrumar. E você vai lá e arruma. A gente poderia ter tido esse engajamento, né? Inclusive, aliado isso a uma política de inclusão digital efetiva. Porque a inclusão digital não é pegar o computador celular e dar para uma pessoa, né?
É que nem pensar, vou pegar um sabre de luz, eu dou para alguém e ele é Jedi, né? Não, inclusão digital é você formar a pessoa, né? Formar de maneira ampla, né, e profunda. Isso é complicado, você tem que investir em educação mesmo. E no caso, a gente tem que investir no que o Neil deGrasse Tyson, que é aquele astrônomo meio que o sucessor do Carl Sagan nos Estados Unidos, ele fala sobre que o Brasil deveria adotar a política STM, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ele fala que isso é o que promoveria o desenvolvimento do país. É você formar uma população com ciência, né? Não que todo mundo vai virar físico, matemático, mas você formar gente que tenha pensamento crítico, que consiga raciocinar, consiga analisar. E, infelizmente, você não tem isso. Né? Por que teve baixo aproveitamento? Porque você não tem usuários formados para atuarem, né? Para criticarem. Não, ele fica esperando. Não, vou aqui esperar a próxima versão do software. Já saiu? Né? Ah, não. Mas, se você quiser, você poderia mudar aqui alguma coisa, né? Traduzir isso aqui, né? Fazer uma tela, não sei, qualquer coisa. Você tem tantas possibilidades. Não precisa só fazer código no software livre. Você pode ajudar na documentação, você pode mostrar como se usa alguma coisa, como usuário mesmo, né? Ajudar no fazer os manuais. Mas não, assim, aqui a gente tem essa cultura de ficar esperando aparecer um salvador, assim, né? Vai aparecer lá alguém, né? Deixa eu pegar aqui um salvador aqui, ó. Vai aparecer lá o surfista prateado, né? Ele vai vir dos céus na sua prancha e vai nos salvar, né? Ó, surfista, né? Venha nos salvar. Não vai acontecer isso, né? E a questão cultural foi negligenciada no software, né? É o que aconteceu. Quando não tem engajamento dos usuários, aí a decisão política ela destrói facilmente uma decisão técnica. E aí, em 2016, o que aconteceu? A partir de 2016, o software livre deixou de ser prioridade para a política governamental. Isso foi muito fácil, foi só pegar os decretos e normas e cancelar. Pronto, ó, cancelei. Você não tem as pessoas, você não envolveu as pessoas realmente, aí é só acabar com o papel, né? Porque algumas pessoas só trabalhavam com software livre realmente porque eram obrigadas. Elas não aderiram, né? Elas não acreditaram no software livre. Então, na hora que mudaram o decreto, são aquelas pessoas que, me mandaram usar o Linux, vou usar o Linux porque mandaram usar o Linux. Me mandaram usar o Windows, eu vou usar o Windows agora. Então, foi isso que aconteceu, né? Por isso que houve a queda, porque você não teve engajamento. Até sem querer, aliás, mentira, querendo mesmo falar sobre esse ponto, Flávio, que eu acho que você colocou muito bem essa questão de que quando você não envolve as pessoas é fácil de você remover o software livre, né? Eu, de uma certa maneira, creio que a gente só vai chegar mais próximo de um ponto realmente positivo nesse sentido quando, primeiro, a gente se livrar desse primeiro conceito fácil de que a vantagem do software livre é ser de graça ou ser barato, a gente eliminar o lado financeiro da coisa, né? O que para um país como o nosso já é muito difícil, né? Porque é um país que vive em torno de uma economia muito complicada, né? Mas eu acho que só partindo desse ponto é que você vai conseguir tornar software livre e conhecimento e liberdade e você não ficar preso a software e etc, conceitos que não serão mais partidários, né? Porque hoje o software livre ele terminou amarrado a uma política ideológica, né? De uma certa forma. Então, dependendo se essa ideologia sobe, o software livre sobe junto. Se ela desce, o software livre desce junto também. Não sei se você concorda, discorda. A gente colocou um pouco disso até né, Anderson, no painel de encerramento da Confloss, inclusive, né? Claramente, assim, percebe-se que, inclusive, assim, na minha dissertação eu levanto várias outras dissertações e teses que analisam isso. O software livre
ele no Brasil, pelo menos aqui, ele ficou muito associado com esquerda, né? É um software de esquerda, né? Não porque as pessoas que do software livre necessariamente eram de esquerda, mas porque houve realmente muita promoção do software livre por parte, né, do governo de esquerda, de partidos de esquerda, movimentos de esquerda. Então, às vezes em algumas atitudes de oportunismo, né, assim, para chegar nas pessoas, né. Mas acontece, isso acabou assim, ajudou num momento, né, o software livre ser apoiado por partidos, movimentos de esquerda, quando eles estavam, né, assim, no poder, seja nos municípios, estados, o governo federal. Mas prejudicou ao mesmo tempo, por quê? Porque associou a imagem do software, né, para algumas pessoas, né, software livre é um negócio de esquerda, né, software livre é coisa de esquerda, tal. Mas sem que se ressaltasse as características, o Galvão falou muito bem, né, com relação à licença, né, teve uma insistência em alguns momentos aqui, não, software livre, né, é de graça, é de graça, é de graça, é de graça, e sem ressaltar que isso não é o mais importante, ser de graça. Inclusive, assim, não é de graça, né, o Richard Stallman fala, né, software livre não é cerveja grátis, né, você, assim, você pode cobrar para fazer serviço para o software livre. Você quer desenvolver? Né? Eu desenvolvo para você. Mas eu vou cobrar tanto. Mas o software é livre. O software é livre, mas o serviço é pago. Tá? Só o código está aberto aí. Então tem essa confusão. Então, a licença é só um detalhe, tá? De não ter licença aqui. Agora, não foi ressaltada essa possibilidade de você ser proprietário de tecnologia. Olha a coisa interessante, né? O pessoal, agora a vacina, né? No estado de São Paulo, por exemplo, você tem um contrato, né, com a empresa chinesa, a Sinovac, para trazer a vacina para o Brasil, né? Você tem também o governo federal, um contrato com a Oxford para trazer a vacina para o Brasil. Esses contratos da vacina, né, tem um detalhe que parece que o pessoal escapa, né, a ênfase, que é a transferência de tecnologia. Porque eles não estão somente comprando a vacina, eles estão comprando o método para produzir a vacina no Brasil, que é a transferência de tecnologia. Quer dizer, não vai ser só comprar o produto, eu vou comprar a capacidade de produzir, né? E o que o software livre te dá? Não te dá só o produto, software para usar. Te dá a capacidade de criar um novo produto, te dá a capacidade de mudar aquilo. Né? Isso é transferência de tecnologia. Isso é o que deveria ter sido enfatizado, e não foi. Olha, esse tipo de software, ele permite transferência de tecnologia. Ele permite transferência de conhecimento para o país. Né? E essa é a maior riqueza. Nós temos um software que nós controlamos, porque o software controla as coisas. Né? Hoje, a gente vive num mundo que tudo é controlado por software. Né? Esse sistema que nós estamos aqui discutindo, controlado por software. O carro que você precisa, o aplicativo, né, que você usa para chamar um carro para ir para algum lugar, controlado por software. Você vai alugar uma pousada em algum lugar, você vai usar um software para fazer isso. E aí o Stallman fala isso, né? Assim, se o programador não controla o programa controla o programador, né? E o usuário mais ainda. Né? Então, isso acabou sendo uma coisa que não foi trabalhada direita, né? Assim, isso aqui não é um software de esquerda nem de direita, ele não está em lado nenhum, tá? Esse software aqui, ele é imparcial, tá? Ele ele é um software que permite, inclusive é interessante isso aqui, né? Porque você tem uma das ideologias de direita é o liberalismo, né? O liberalismo, ele prega o quê? A ênfase na liberdade do indivíduo de poder fazer as coisas. E o software livre o que é? Né? Eu quero mudar esse software. Eu sou livre para mudar o software. Eu quero estudar o software. Eu sou livre para estudar o software. Então, caramba, esse negócio parece de direita, então. É um software liberal. Eu ia perguntar isso mais para frente, mas já que você já tocou no assunto, né, a neutralidade, né? Pois é. A neutralidade da tecnologia. Então, a tecnologia, assim como a ciência, né? Ela não é neutra, né? Um dos teóricos que eu estudo aqui é o Andrew Finberg, né? É um filósofo norte-americano que mora hoje no Canadá, e ele criou uma teoria chamada Teoria Crítica da Tecnologia, em que ele fala que a tecnologia ela não é neutra, né?
E ela nem é autônoma, no sentido de que tem gente que acha que tecnologia é tipo um deus, assim, né? Ela age por vontade própria, assim, é uma entidade, uma divindade, assim, né? Tem pessoal que adora, inclusive, artefatos tecnológicos, né? Como se fossem ídolos, né? Do passado aí, né? E tem um pessoal que vê, assim, a questão do desenvolvimento tecnológico como um progresso linear, né? As coisas vão sempre melhorar, né? Continuamente, vão progredir infinitamente, né? E as coisas, assim, a tecnologia, ela é boa, né? Assim, né? Então o pessoal fala que ela é má, né? Na verdade, assim, então vamos pegando, por exemplo, assim, um exemplo do computador eletrônico, né? Então as pessoas têm a ilusão de que a tecnologia foi criada com um propósito de sempre beneficiar as pessoas, né? Então, como se fosse assim, algum dia alguém se reuniu ali, vamos no futuro vamos criar uma máquina hoje para que no futuro as pessoas possam pedir, pedir um táxi, né? Mais fácil. Não, né? Não foi isso. O computador foi criado para guerra, né? É uma calculadora eletrônica gigante ali para calcular a trajetória de míssil, né? No caso da Inglaterra, lá foi para descriptografar a mensagem cifrada. Ninguém pensou, vamos pensar no bem da humanidade. Estou lixando com a humanidade aqui, vou jogar bomba e matar todo mundo aqui, né? Como fizeram na Segunda Guerra Mundial. Só que aconteceu, aquilo ali foi sendo subvertido. É uma coisa que o Finberg fala, né, o filósofo que eu sigo. As pessoas podem mudar a tecnologia, mudar o propósito, se elas entenderem que elas têm essa possibilidade, né? É que nem, tipo assim, o WhatsApp, né? Provavelmente ninguém pensou que iam usar o WhatsApp para as coisas que usam hoje. Mas as pessoas conseguem mudar o rumo de uma tecnologia, né? Se elas descobrem que elas podem fazer isso. E o software também é a mesma coisa. A tecnologia, então, ela não é neutra. Né? Por quê? Porque ela tem valores humanos envolvidos. Tem os valores daqueles que criaram e tem os valores de quem usa. Né? Então, os que criaram colocaram valores delas. As pessoas que forem usar podem continuar seguindo aqueles valores, né? Mas ou elas podem mudar os valores. Né? Elas podem alterar. Aqui no Brasil tem um economista, Renato Dagnino, que ele criou um conceito chamado de adequação sociotécnica. Ele fala que assim, a tecnologia, você pode mudar o uso da tecnologia para o qual ela foi originalmente projetada, né? Inclusive mudar os valores dela. Né? Então ela foi às vezes projetada num conceito diferente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, como que a tecnologia ela pode ser afetada pelos valores culturais, materiais? O Ford, ele tentou fazer uma cidade no Brasil chamada Fordlândia, porque ele queria aproveitar a produção de borracha local, né, para os seus veículos. Aí ele pensou, não, eu tenho as técnicas de produção, o método de fabricação da Ford, que é um sucesso, né, nos Estados Unidos. Eu vou trazer minhas fábricas para cá, vou trazer equipamento para cá, vou trazer os métodos para cá e vai tudo funcionar. Vou fazer, né, uma cidade Ford no meio da selva aqui. Foi um desastre completo. Por quê? Porque ele esqueceu de trazer a cultura. Né? Ele não trouxe a cultura, né, estadunidense ali de produção para cá. Né? Aí você tentou pegar o sabre de luz, no caso da Ford, entregar aqui para o brasileiro que, tipo, que negócio é esse, né? Esse negócio estranho aqui, essa cultura aqui eu não entendo nada disso. Então, né, foi um fracasso completo. A gente importa a tecnologia, mas deixa a cultura de lá, né? Aí fica reclamando às vezes assim, puxa, né? Porque aquele negócio funciona lá e não funciona aqui, né? A gente compra máquina, né? Você pode comprar máquina, pode comprar treinamento, processo, mas tem que trazer a cultura. Né? É a questão da autonomia, né, do software livre. O pessoal, eu peguei o software livre aqui, instalei aqui, agora tem que fazer nascer a cultura das pessoas de participação, né? Porque você percebe, por exemplo, assim, o que eu vejo, eu viajei para a Alemanha, né? E eu percebi, assim, na Europa lá, uma vibe diferente de participação das pessoas. Aqui no Brasil o pessoal quer só usar, né? O programador às vezes quer ficar sentado esperando um milagre acontecer, né? Ou ele só copia código do Stack Overflow, né? Ele não quer agir, né? Agora, tipo, eu vi na Europa lá uma vibe diferente, o pessoal sabendo que não, assim, eu vou contribuir com software aqui, porque eu mesmo vou me beneficiar, né? Eu vou dar alguma coisa para as pessoas me darem alguma coisa em troca aqui, né? Você compartilha, faz um escambo, né? Software livre é escambo de código.
né? Você dá um pouquinho de código, aí pega outro pouquinho de código do outro cara lá, todo mundo se junta, né? É que nem uma vaquinha, né? Todo mundo faz uma vaquinha virtual ali de código e você consegue montar um churrascão ali, né? De software. Então é isso. Então, Flávio, a gente está com o tempo limitado, infelizmente o tempo é curto para a gente falar de todos os assuntos que a gente gostaria. Mas, assim, meio que já chegando na reta final, seria legal você traçar um paralelo, as metáforas de desenvolvimento de software livre e de história, de um software livre e de histórias em quadrinhos, né? Eu lembro aqui a todos vocês, a você que está nos assistindo, o Flávio tem vários livros que são voltados para a tecnologia, ele pode falar um pouco, e o Flávio também tem alguns livros de histórias em quadrinhos, né, de ficção. O Ron, o bom, fala mais alguma coisa. Como é que você faz para fazer, como que você faz para fazer isso? Bem, eu vejo paralelos no desenvolvimento de software e na produção de histórias em quadrinhos, como qualquer outra atividade criativa, né? Você tem que ter uma ideia inicial, né? No caso do software, essa ideia inicial vai vir geralmente de um cliente ou de um usuário, né? Que vai te entregar lá um problema para você resolver, você tem que modelar aquilo, né? E aí, no caso do programador, vai ter que escrever código, né? A partir daquilo. Mas, basicamente, em comum entre o quadrinho e o software, você tem que ter um roteiro a ser seguido, né? Você tem que ter um algoritmo para você implementar. Só que, assim, você tem, tanto no software quanto nos quadrinhos, você tem um espaço de liberdade para fazer algumas coisas, né? Assim como o artista, às vezes, pega assim, eu peguei essa história aqui, mas tem uns detalhes que o roteiro não explicou. Eu então vou acrescentar esses detalhes, né? Por exemplo, inclusive, assim, não foi por acaso que eu peguei essa miniatura aqui do surfista prateado, porque o surfista prateado ele foi criado numa oportunidade, né? O Stan Lee ele fez uma história sobre uma criatura, o Galactus, né, que vinha devorar a Terra, né? Entregou para o Jack Kirby desenhar. Aí o Jack Kirby pegou, implementou o algoritmo do Stan Lee, né? Da história, devolveu, o Stan Lee pegou e viu. Peraí, tipo assim, eu fui ver as páginas lá, tem um cara numa prancha. Esse cara não estava no roteiro. De onde que veio esse cara da prancha aqui, né? Tem um cara prateado numa prancha aqui. De onde você veio? Então, o Jack Kirby falou, você criou um cara tão poderoso aí, né, que foi devorar a Terra, né? Esse cara deve ter tipo um arauto para anunciar a vinda dele, né? Então eu imaginei aqui um surfista, um surfista prateado, né? E o Stan Lee falou, não, esse agora é meu, esse personagem é meu agora, né? E também acontece isso com o software, né? Então, às vezes o programador vê, nossa, uma oportunidade de melhorar alguma coisa, né? Porque assim, tem uma questão, né? Você pegar um processo de negócio do mundo real e colocar no computador, não quer dizer que vai ficar bom. Porque se o processo manual está ruim, ele está inadequado, ele só vai ficar inadequado mais rápido. Né? Você vai fazer errado mais depressa. Na hora de desenvolver software, você tem a oportunidade de perceber, cara, esse negócio aqui, esse processo de negócio está muito ruim. Esse negócio não faz sentido. E aí você pode conversar com o seu cliente usuário. Nossa, isso aqui tem que ser alterado. Acho que você tem que fazer diferente. Então, ele dá a oportunidade de você melhorar o processo manual. Ou melhorar o processo do negócio, né? Que não vai ser mais manual. É nesse sentido que eu vejo a grande relação, né? E esse espaço de você poder pensar, né? Você tem que imaginar, né? Tanto software quanto quadrinhos, né? Você tem que ver na sua mente primeiro as coisas, né? Para depois, né, ver elas funcionando, né? Ou se materializando. A gente vai colocar aqui no descritivo da entrevista os livros que o Flávio já escreveu que estão relacionados com software livre, que estão relacionados com tecnologia. E vamos colocar aqui também os livros que o Flávio já escreveu que estão relacionados com ficção, com histórias em quadrinhos. Mas o Flávio vai mostrar agora para a gente 2 livros, que é Ron, o Cavaleiro Estelar, é isso? O Cavaleiro do Espaço. O Cavaleiro do Espaço, desculpa. E O1. Explica para a gente um pouco sobre esses 2 livros, essas 2 histórias, e como que a pessoa faz para adquirir o seu livro.
Bem, então tenho. Esse aqui é o livro Ron, Biografia Não Autorizada. Isso aqui é a história do Ron, personagem criado em 1979. Mostra ele de lado, só para as pessoas verem que o negócio ele é parrudo, viu? Ah, sim. Bem, na verdade, isso aqui é o primeiro volume, né? Porque. Primeiro volume. Esse aqui é o primeiro volume, esse aqui é o volume 1. Aí tem o volume 2 aqui. Né? São tem 6. Volume 3, o Galactus que eu falei, ó, esse aqui é o Galactus, que é o arauto do surfista prateado. O Ron é o único cara que consegue derrotar o Galactus sem contar mentira, né? Como fazia o Senhor Fantástico. Ó. Aí tem aqui também o volume, aqui é o volume 4 aqui, o Ron junto com o Príncipe Submarino e o Mestre do Kung Fu, que vai ter um filme dele. Em breve vai ter um filme dele, do Mestre do Kung Fu, Shang-Chi. Isso aqui é o quinto volume aqui, Ron, que fala da Guerra dos Espectros, que foi uma saga da Marvel, que passou várias revistas da Marvel. Então, nesse volume aqui aparece praticamente todo mundo do universo Marvel. E aí, finalmente, aqui o fim, que é uma história diferente da maioria das histórias da Marvel, que tem fim, né? Então, a saga do Ron acaba, tem um final feliz. Então, eu fiz... É uma hexalogia, né? Em vez de ser trilogia, claro. É uma hexalogia. Uma história em 6 volumes que conta uma parte esquecida do universo Marvel. Sabe aquelas coisas que você não encontra na grande mídia, né? Que o pessoal só fala dos... Quem é o Ron? Explica quem é o Ron. Aqui o Flávio ele fala de um jeito que parece que todo mundo sabe quem é o Ron, né? Porque acho que eu sei tanto ele, né? Que eu sei quem ele é, né? Cara, quem é nerd sabe. Então tá. Vamos falar, vamos supor que nem todos são nerds. Verdade. Quem é o Ron, cara? O Ron é um ciborgue. Ele é alienígena. Ele veio de um planeta chamado Galador, né? O Ron ele chegou na Terra depois de uma viagem de 200 anos. Então ele tem pelo menos uns 200 anos de existência. Ele é praticamente invulnerável, né? Porque a armadura dele é de um metal que não existe na Terra, né? Altamente resistente. Só que ele é de uma cultura pacifista. Ele, na verdade, ele não gosta de lutar, ele não gosta de brigar. Eu chamo ele de uma Mahatma Gandhi dos quadrinhos, né? Porque ele não gosta da violência. Só que ele está numa cruzada, né, para encontrar uma raça de alienígenas perversos. São os espectros, né? Os espectros, no caso, isso aqui é um espectro aqui, espectro fêmea, né? As fêmeas são mais assustadoras do que os machos no mundo espectral aqui. Essas criaturas aqui, elas são metamorfas, elas conseguem mudar de forma. Então elas invadem planetas, se disfarçam com a aparência de seus habitantes, vão se infiltrando em cargos chave, né? No exército, na política, na imprensa, e aos poucos vão dominando todos os meios de comunicação, as forças armadas, até invadir o planeta de uma vez. O Ron, ele caça essas criaturas, né? E ele tem um aparelho que consegue revelar a identidade delas, né? E ele tem um outro aparelho que é o neutralizador, que é uma arma que não mata. Olha que coisa interessante aqui. Ele é tipo assim, ele é o oposto do Wolverine, né? O Wolverine chega já rasgando todo mundo, né? Atira primeiro e pergunta depois. O Ron não. O Ron é o cara que não. Assim, ele não mata os seus inimigos. Ele bane eles para uma dimensão, que é o limbo, lá onde eles ficam prisioneiros. Ele é um cara extremamente altruísta, né? Então, esse é o Ron, o Cavaleiro do Espaço, né? Que veio para a Terra, só que ele é perseguido. Por quê? Porque os espectros eles podem se disfarçar de humanos e ele parece um robô gigante ameaçador. Então todo mundo caça ele. A polícia, o exército, os outros super-heróis. Ele praticamente apanha de todo mundo. Mas ele não apanha porque ele não tem condição de lutar. É porque ele se recusa, né, a usar o poder dele, né? Quando ele usa, né, é devastador, né? Ele, tipo assim, ele rasga tanque de guerra como se fosse papel, né? Ele chega a encarar assim super-heróis que os heróis Marvel tombam, né, diante deles. Então é um cara extremamente poderoso assim que não quer usar o seu poder. Você, quando estava escrevendo esse livro,
você me contava algumas façanhas suas. Você chegou a enviar um e-mail, alguma coisa para... Conta um pouco sobre isso aí. Então, isso aí foi engraçado, porque eu peguei assim, porque, assim, eu lancei esse livro assim como um resgate do passado. Tipo, um historiador dos quadrinhos, né? Eu falei, pô, esse personagem é tão legal, né? Eu falei, tá esquecido aí, por que tá esquecido? Aí fui pesquisar e descobri, porque ele não é criação da Marvel, ele pertence à Hasbro, que é a dona dos Transformers, tá? Os Transformers, G.I. Joe. E aí, o que aconteceu? Ele foi publicado pela Marvel no esquema de licenciamento, então a Marvel teve a licença para publicar, acabou a licença, a Marvel enterrou o ROM, enterrou. Aí eu peguei e falei, eu descobri isso, caramba, né? Pô, mas eles podiam retomar isso, né? Aí peguei e escrevi cartas. Escrevi uma carta para Hasbro, escrevi uma carta para Marvel, e como na época a Disney tinha comprado a Marvel, escrevi para Disney. Escrevi 3 cartas, pedindo assim, ó, vocês poderiam resgatar o personagem, né? E eu até mandei um roteiro de filme. Falei, vocês podiam fazer um filme do Ron. Peguei e mandei um roteiro, ilustrei, peguei partes das histórias em quadrinhos dele, coloquei, ó, vocês podiam pegar e fazer isso aqui, pegar essa história, tal, colocar o roteiro, né? E ainda ressaltei, olha, eu só estou dando a ideia, que a ideia é de graça, é livre, né? Eu só quero que resgate o personagem. Eu tomei um susto, porque eu recebi a resposta das 3 empresas. Só que quando eu abri os envelopes, né, na hora que eu tirei as cartas, aí a primeira coisa que apareceu foi departamento jurídico. Aí eu gelei. Na hora que eu tirei o envelope, eu vi departamento jurídico, assim, eu falei, caramba, daqui a pouco vai vir um pessoal do FBI aqui, vai quebrar a janela e me levar preso aqui, né? Mas não, na verdade, assim, todas responderam basicamente com o mesmo roteiro. Elas falaram assim, ó, senhor... Inclusive a Disney, ela colocou no começo assim, Senhor Lisboa, em espanhol. São Senhor Lisboa. Né? Nós agradecemos o seu entusiasmo, né? Tal, mas infelizmente nós não trabalhamos com ideias não solicitadas. Né? E aí, parou por aí, né? Aí, bem, fiquei chateado, falei, bem, mas eu vou fazer assim, vou publicar na internet essas cartas, né? Coloquei no SlideShare lá, eu vi que teve um monte de visualização dessa carta lá, eu espalhei nos fóruns que tem, encontrei gente que também gosta do Ron, montei um blog, alimentei ele, é o Ron, o Cavaleiro do Espaço.blogspot.com.br, escrevi para divulgar o Ron mesmo, explicar ele, né, contar as histórias dele, além do livro. E aí eu tive uma surpresa, foi em 2016, né? Teve um evento nos Estados Unidos em que o Ron apareceu, né? Apareceram materiais do Ron, né? Camiseta, boné, aqueles bonequinhos miniatura ali. E depois começou a aparecer as notícias de que seria produzido um filme dele. Né? Se você entrar no IMDb, tem lá um registro lá de que tem um projeto de filme do Ron. Então eu falei, bem, então eu consegui meu objetivo. Porque e depois houve uma nova série dele, uma série em quadrinhos, pela IDW. A IDW conseguiu permissão da Hasbro para publicar uma nova série do Ron. Então eles conseguiram trazer ele de volta. Então o Ron, na verdade, está aí de volta. Né? O pessoal pode comprar revistas novas do Ron. E aqui no Brasil, inclusive, dá para você comprar republicação das histórias dele. Eu tenho essa coleção aqui da Marvel, né? Coleção histórica Marvel do Incrível Hulk. Eu fiquei espantado porque o Ron aparece aqui nessa republicação. Isso aqui é novo, essa coleção histórica aqui, porque o Ron encontra o Hulk também. O Ron, ele luta com o Hulk, inclusive. Né? Ele tenta curar o Dr. Banner, né? Fazer o Hulk voltar a ser o Dr. Banner, né? Um negócio fantástico ali. Então esse é o Ron. Legal, muito bom. E o O1? Bem, então assim, eu passei muito tempo, né, lendo não só história em quadrinho, ficção científica, né, livro técnico de ciência, matemática, física, né, ciência da computação. E eu tinha a ideia de, assim, criar alguma coisa própria, né? E eu acabei desenvolvendo, né, um personagem que se transformou num livro aqui, ou é o meu primeiro romance de ficção científica aqui, é uma distopia, né? Ela fala sobre uma criatura aqui, ou
que é uma criatura que domina a mente das outras pessoas, né? E ele tem um objetivo bem claro, assim. Na verdade, assim, ele se apresenta como um herói, né? Ele quer trazer a paz ao mundo. E o projetinho de paz dele é o seguinte, né? A paz vai ser implantada da seguinte maneira. Só vai haver uma mente no mundo, só vai haver uma pessoa pensando, só vai haver uma pessoa tomando decisões. Então não vai ter guerra, porque não vai ter discussão, não vai ter briga. Vai ser uma maravilha, né? Então o ele começa a dominar um mundo. Esse mundo não é o nosso aqui, é um outro mundo aqui, chama-se o mundo de Hidros. Só que, tipo, não é todo mundo está disposto a abrir mão da sua liberdade para embarcar nessa ideia, não, né? Só que o está muito interessado em liberdade, né? Para ele, assim, não, vocês não interessam o que vocês pensam, até porque o pensamento é só o meu que importa. Então, e aí tem um pessoalzinho de um país lá que resolve, não, a gente tem que deter esse cara aí. E aí dão uma missão para alguém, um soldado, né, procurar o que seria a pessoa capaz de deter né? E aí esse soldado embarca numa viagem, né, para tentar procurar esse Salvador misterioso, né? Esse livro a gente também vai colocar aqui no nosso descritivo. Você pode comprar pela Amazon, né? Quais são os lugares que você pode comprar esse livro? Ah, sim. Esse livro ele está publicado aqui no Brasil pelo Clube dos Autores, mas também é distribuído pela Amazon. Ele está, inclusive, em 3 línguas. Está em português, inglês e espanhol. Né? Tá os 3 idiomas aqui disponível. E outras livrarias também virtuais, né? Porque o Clube dos Autores ele distribui para várias livrarias virtuais. Então você pode comprar o impresso, pode comprar o e-book. Está de amplo acesso aqui. É uma aventura diferente. Tem algumas coisas no livro que só programadores vão entender. E eu falei com o Henrico Zimuel, que foi palestrante na PHP Conference, né? E eu contei para ele, inclusive, assim, alguns detalhes desses easter eggs, né? Ele sabe, né? Eu não vou contar aqui porque é segredo, né? Quem for programador e ler aí vai entender. Bom, falando da PHP Conference, o Flávio vai ser um dos palestrantes da PHP Conference, o Henrico Zimuel também. Acho que você nem estava sabendo disso, Flávio. A gente confirmou a presença. Agora, né? Já estava sabendo? A gente confirmou a presença dele hoje. O que você vai falar lá na PHP Conference, Flávio? E Galvão, fala um pouco também aí dos 15 anos. A PHP Conference está comemorando 15 anos agora em 2020. Deixa eu só rápido. Fala aí. Eu sabia que a gente ia se atropelar, Flávio. Então, deixa eu rapidamente dar um resumo sobre o evento. A PHP Conference Brasil ela é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Tá? E foi o primeiro evento que eu e o Anderson organizamos juntos. Tá? O Anderson começou organizando originalmente, e eu palestrando, e depois eu me juntei ao Anderson para ajudar a organizar o evento. E esse ano o evento faz 15 anos, então 15 anos sem interrupção, né? Que é algo que nos orgulha bastante, porque quando nós começamos a realizar o evento, nós não tínhamos a dimensão de que poderíamos chegar a tudo isso. E vamos combinar que 15 anos de um evento com um foco tão fechado, né, em uma tecnologia, ou em uma plataforma, ou em uma linguagem até, é bastante tempo e uma vitória e uma celebração muito grande para nós esse ano, independente de formato, independente de situações limitantes aí, né, que a gente vence com tecnologia e com criatividade, né, aproveitando para fazer o gancho aí. E esse ano, então, o evento acontece de 3 a 5 de dezembro. Ainda dá para se inscrever, pessoal. Aliás, eu acredito que ainda vai dar para se inscrever, né, Anderson, quando sair o vídeo, né? Anderson, você está me ouvindo? Acho que o áudio está desligado, Anderson. Sim. Opa. Dá tempo de se inscrever. As inscrições vão até o dia 27 de novembro. Então, pessoal, inscrições até o dia 27 de novembro, phpconference.com.br. Eu vou cortar o jabá aqui e deixar o Flávio falar agora, que tem coisas muito mais interessantes para falar do que eu. Vai lá, Flávio. Bem, então na PHP Conference eu vou fazer um mini curso do Laminas, né, o framework que era o Zen de framework, né, que agora
mudou de nome porque o pessoal do projeto saiu da empresa, Zend Technologies, né? Mas manteve ele, né? E isso é um negócio que como é legal um projeto ser realmente aberto, porque assim ele não depende da empresa para funcionar, depende das pessoas. As pessoas saíram da empresa e levaram o projeto. Ele mudou de nome agora, chama Laminas, não chama Zend Framework, mas é a mesma coisa, a arquitetura dele, né? Continua a mesma aqui. Primeiro projeto PHP apoiado pela Analytics Foundation, né? E ele, assim, ele tem um micro framework embutido, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, tem uma série de componentes, né? Tem o Medzio, que é o framework para você criar middlewares, para você criar aplicações, né? Que são aplicações autocontidas, né? Que são muito adequadas para essa arquitetura de microserviços. Então, eu quero criar um microserviço em PHP. Nossa, usar o Medzio é fantástico para você fazer isso. Ele te ajuda bastante, né? Para você criar uma aplicação focada em entregar um resultado bem específico e você, assim, distribuir as responsabilidades da sua aplicação, né, entre várias aplicações que conseguem conversar entre si e aí fazer um negócio complexo funcionar, né? Essa não é nem tendência, né? Essa é a realidade da arquitetura de software atual, né? Para você poder dar escalabilidade para a sua aplicação, para você conseguir distribuir, né, a carga, né? Você conseguir ver quais funções que necessitam de mais ou menos computação e aí adequar a sua infraestrutura para o que você consegue pagar, principalmente, né? E conseguir entregar um serviço de qualidade. Então, o Mezio é uma ferramenta em PHP que consegue te entregar isso. Então, a gente vai falar sobre isso aí, tentar dar uma pincelada sobre esse assunto. E o Galvão, ele conhece muito bem, né? O Galvão, ele já trabalha também com Mezio, trabalha com lâminas, né? Um grande especialista, né? Ele também, com o Zend Framework aí, já fez parte do Zetin, né? Agora tem que chamar ele Tim, né? Não sei se vai ter esse nome aí, mas está envolvido com a comunidade do Laminas, não só, né, com PHP em geral, em profundidade, né? Sou seu fã, Galvão. Você é grande inspiração técnica, inspiração de postura de desenvolvedor, postura de comunidade, assim. Então, assim, esse cara tem que ser seguido, né? Até numa apresentação eu lembro que eu coloquei assim, exemplos de programadores de verdade, né? Tem a fotinho do Galvão lá, né? Junto com outros programadores de verdade também, assim, né? Então, você vê programador da ficção aí em série de televisão e filme, tudo invenção aí, né? Então, programador de verdade é esse cara aqui, tá? É isso aí! Aí, Galvão, tá vendo? Ganhei o dia, hein? Ganhei o dia, cara. Ganhou o ano. Pô, Flávio, cara, brigadão, cara. Pô, é sempre um prazer enorme poder contar com você, cara, nos eventos. Eu sempre digo pro Anderson, o Flávio é uma das grandes cabeças do nosso mercado, né? O Flávio traz um nível de inteligência e de raciocínio que não é todo mundo que tem, né? Tá? Então, cara, é muito bom sempre poder contar com você. Eu que sou seu fã, cara, direto. Sempre fico muito feliz quando a gente pode contar com você, que até, às vezes, acho que até a gente pode abusar um pouquinho. Né? A gente acaba abusando da amizade, né, Anderson? Dá uma forçada, né? A gente dá uma forçada, né? Mas, cara, você sempre traz um conteúdo de primeiríssima qualidade e é uma felicidade muito grande, Flávio, sempre poder estar junto de você. Então, fica recíproco aqui o esquema de fã. Também sou seu fã, cara. Bom, pessoal, a gente conseguiu, então, fazer aí o link entre software livre, histórias em quadrinhos, cultura, comunidade, né? Processo de criação, e esperamos que você que assistiu o nosso Conflós na Veia tenha gostado da conversa de hoje. Flávio, muito obrigado. Você, por acaso, tem alguma consideração final a fazer? A gente está encerrando já. Então, só para lembrar aqui, só para atualizar uma informação, né? Você falou no começo sobre meus livros, assim.
tá com 7 livros, né? É que essa informação acho que era que estava no meu currículo ali, mas agora são 9 livros agora, técnicos, tá? 9 livros técnicos, né? Além dos 6 livros sobre quadrinhos e do romance, né, de ficção científica. Mas um desses livros mais recentes, né, é o Programação Web Avançada com PHP, né, que inclui lâminas no seu conteúdo. Esse aqui é um livro que tem o curso rápido de PHP, é o curso mais rápido de PHP que você vai ver na sua vida, né? Flávio, você me passa depois todos os links, tá? Para a gente colocar aqui no descritivo do nosso bate-papo. E para linkar também com o curso da PHP Conference, eu também tenho eu não estou com ele aqui impresso aqui, mas eu tenho o livro do PHP ao Lâminas. Esse é o livro mais recente, que acabei de lançar pela Casa do Código. Tá? Esse é o 9º livro técnico, do PHP ao Lâminas, que é a introdução ao Lâminas Framework, ao Framework Lâminas. Maravilha. É isso aí, não tem para ninguém, Galvão. O homem é uma fera. Se mete, pô, né? O cara tem que, como é que é? Fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. O cara escreveu já 16 livros sozinho. Mole? Filha, ele tem uma filha, né? Que é a Coriander, né? Coriander. E a árvore, eu não sei se você já plantou também, já deve ter plantado. Eu plantei. Na verdade, foi um negócio engraçado aí, porque eu escrevi o livro, tive uma filha, para plantar uma árvore. Eu fui lá no Socorro, lá na sede do Serpro, em São Paulo, plantei uma mangueira. Agora ela está enorme, essa mangueira. Legal. Flávio, muito obrigado. Até uma próxima. Galvão, obrigado também. A gente vai se falando. Com Flós na veia. Obrigado, Flávio. Obrigado, Anderson. Software Livre na veia, com Flós na veia. Até a próxima. Valeu.